Como assim Jackie Chan em papel dramático? I've no more family. Eu queria cantar Sunday Bloody Sunday, mas é só O Estrangeiro. Bye, Dad. Careful closing the screen. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, né? Falei aí no começo aí Jackie Chan em papel dramático, mas não deixa de lado, evidentemente, o filme que a gente vai falar aqui, ele não deixa de lado o quesito ação, mas é sim um grande ponto fora da curva na carreira do Jackie Chan. E, cara, surpreendente, porque foi um filme que quando ele apareceu em 2017, eu não dei a mínima bola. Aí fui encontrá-lo ali perdido, tá? Sem nenhum destaque no catálogo do Prime Video da Amazon, né? Eu arrisquei, achei um filmaço, né? Um drama de ação consistente, bem dirigido pra caramba. E agora, além do Prime, ele entrou no catálogo da HBO Max, né? Parece que foi meio profético, né? Redescobrir esse filme aí 4 anos depois, para recomendar para a galera aí que não só é fã de ação, mas é fã de thriller, é fã do Jack Chan também, que mostra uma faceta aí não muito conhecida aí do seu escopo como ator. E, cara, é assim, até o Pierce Brosnan, né, que é o segundo nome mais famoso aí nesse elenco, não sei, eu não saberia dizer direito quem é o protagonista, né, se é ele ou se é o Jack Chan, mas enfim, até ele, né, que é um ator bem qualquer coisa na maioria das coisas que faz, ele tá muito bem aqui, né? Inclusive fugindo ao tropo de galã do filme, né? Mas assim, antes da gente entrar nos comentários técnicos, vamos lá. Qual que é a sinopse do filme? A gente tem o Jackie Chan interpretando o Sr. Quan, que é um simples dono de restaurante chinês no meio de Londres, que obviamente a gente sabe que nunca é um simples dono de restaurante chinês, porque nos filmes todo dono de restaurante chinês é sempre um filha da puta especialista em Kung Fu e combate o caralho a quatro. Mas assim, na trama, a gente começa com um atentado terrorista que toma a vida da filha do Sr. Quan. Isso o coloca atrás dos responsáveis por esse atentado. E conforme ele faz a sua investigação pessoal, a gente emerge numa trama que é paralela, mas não é, relacionada ao vice-primeiro-ministro, que é um norte-irlandês, o Liam Hennessy, interpretado pelo Pierce Brosnan, que também está atrás dos responsáveis por isso, porque eles podem estar relacionados com o IRA, o Exército Republicano Irlandês, mas assim, que pode provocar problemas políticos muito sérios entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra. Então, assim, a gente tem, só na sinopse, vocês já percebem que a gente tem algumas camadas do filme. Então, assim, quando a gente fala é um drama de ação com Jack Chan, parece que, assim, aconteceu um atentado terrorista e a gente está vendo uma espécie de efeito colateral, aquele com Schwarzenegger, né? Porque, inclusive, começa bem parecido, atentado terrorista, matou minha família e tudo mais, vou atrás de vingança. É uma trama de vingança, mas é uma trama de vingança muito bem costurada em cima de um panorama sociopolítico que é muito crível. Então não fica só aquele negócio do tipo herói solitário de ação em busca de vingança passando o rodo em todo mundo. Inclusive porque a gente fala, é um drama de ação, mas quando você para observar o filme em si, quando você separa, tipo, quantidade de cenas de ação e quantidade de drama, você vê que a ação, a pancadaria, ela é muito pontual. E ela tem, assim, funções muito precisas de progressão na trama para recolocar essas camadas do filme em contato novamente, por assim dizer. Porque a gente tem toda a parte política que é conduzida pelo Pierce Brosnan e a gente tem a parte da ação e da vingança que é conduzida pelo Jack Chan. Só que, como o Daniel bem falou aí no começo, é difícil saber quem é que é o protagonista, porque embora o Sr. Quan, o Jack Chan, ele seja o cara fora da curva, entendeu? Aquele vingador solitário que tem todas aquelas habilidades fodonas e tudo mais, quando você para ver o filme todo, ele aparece muito menos, mas muito menos do que todo o núcleo ligado à questão sociopolítica da Irlanda do Norte e da Inglaterra. O Pierce Brosnan, ele não é nem necessariamente um opositor, nem necessariamente um vilão.
E é isso que é curioso, cara, porque na prática a gente tá vendo um filme que não tem necessariamente vilões. Tudo bem, você tem lá, logo no início, isso não é spoiler, tá, gente? A gente tem conhecimento de quem é esse núcleo terrorista que cometeu os atentados. Só que eles não são vilões, porque a gente também tem na figura do Pierce Brosnan, a gente sabe, né, o personagem dele foi, em um determinado momento da sua história, um membro do IRA, que abandonou o extremismo, né, do grupo terrorista para ingressar na política tradicional. E, inclusive, é quando ele aparece na TV comentando, né, os atentados que aconteceram, que o personagem do Jack Chan descobre ele e passa a ficar na cola dele, porque o Jack Chan não está indo atrás de vingança contra esse cara. Não, é que ele sabe, ele tem em mente, né, ele acredita firmemente que esse cara tem os nomes dos terroristas. Então é isso que os coloca em contato. Tell me who killed my child. I work for the government. I do not work for terrorists. You used to work for them. Mas essas camadas do filme, elas são muito bem trabalhadas porque, primeiro, elas são independentes e, segundo, mesmo sendo independentes, elas estão em contato de uma forma que faz sentido. O personagem do Jack Chan, ele não tá ali, como eu disse, só para ser a figura do vingador solitário fodão. Não, tem um sentido dentro da maneira como o personagem do Pierce Brosnan age, e o próprio personagem do Pierce Brosnan, ele tem a sua própria linha narrativa que, cara, é um filme em si. É como se a gente estivesse vendo dois filmes em um só, mas esses dois filmes funcionam, né? Uhum. Não, exatamente. Simplesmente, somente essa trama da velha guarda do IRA que, sei lá, deixou os tempos violentos para trás, frente a uma nova geração que tipo, procura o extremismo como única via para reivindicação dos seus objetivos, cara, só esses imbrólios dentro desses dois grupos, ele já daria um filme fácil, né? Inclusive com tudo aquilo que o pano de fundo do personagem do Pierce Brosnan, que vai sendo nos revelado aos poucos, ele também, sabe, funciona como se fosse um relógio. E aí, alguém, nesse momento, que não viu o filme, pode estar pensando, porra, mas então o Jack Chan tá sobrando ali? Você já tinha um conjunto bom, aceitável, só com isso? Olha, a forma como o diretor, né, no caso Martin Campbell, né, que é um cara assim, muito mais conhecido pela sua habilidade com ação, mais blockbuster do que propriamente com partes dramáticas, assim, essa inserção ela soa tão natural, conforme, né, o Rafael já comentou aí, que faz a gente pensar o seguinte, falar, caramba, você tem uma trama de escopo político assim enorme, com potencial explosivo no sentido político, né, não tanto na grandiloquência de suas explosões, mas você tem esse pano de fundo aí hiper complicado, hiper espinhoso, e você tem um cara que aparece por causa de uma tragédia, né, uma tragédia que parece assim pouco, né, porque, sabe, pessoas perdem entes queridos a rodo aí todos os dias no mundo, né. Só que você aceita que o personagem do Jack Chan faça o que faz também porque a gente vai descobrindo coisas a respeito dele ao longo do filme, né? Então você tem, tipo, o Pierce Brosnan tentando ali juntar os cacos das boas relações entre a Irlanda e a Inglaterra, enquanto você tem o Jack Chan correndo por fora explodindo coisas, né? E quando a gente fala explodindo coisas, seria muito inútil, né? Seria um contrassenso você colocar o Jack Chan para não mostrar alguma habilidade no corpo a corpo, né? E ele mostra. Só que ele tá fazendo o papel de um velho, cara. Tá fazendo o papel de um velho que anda encurvado, anda devagar e não sei o que lá e tal. E o estante, cara, a coordenação de estantes do filme, ela é muito crível nesse sentido, assim. Tirando uma outra parte de chute, assim, que o Jack Chan tem que mostrar que é o Jack Chan, mas no geral, isso não, sabe, não é outro Police Story, né? Você tem um super ancião hiper treinado que passa o rodo em todo mundo. Não, o cara age na sombra, o cara vai na base da guerrilha, mas ele tem um puta conhecimento em explosivos, né? E esse conhecimento ele não soa forçado, porque não é aquele filme que chega dando a carteirada do personagem, você vai descobrindo depois. E você descobre não só esse passado da profissão do cara, como também descobre o que aconteceu
com a família dele, né? Para ele ser o cara que ele era no momento que aquela bomba explode, cara. Olha, é estranho a gente falar que esse filme é dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Lanterna Verde, né? Porque, mas só que tem isso também, né? O Lanterna Verde é realmente um grande tropeço na carreira do Martin Campbell. Olha, faz isso não. Mas ele, ao longo das décadas, ele aparecia com filmes assim que são muito eficientes como diversão e não são totalmente desprovidos de, sabe, de profundidade, né, cara? Pô, o cara reinventou James Bond 2 vezes, né? Inclusive com o Pierce Brosnan, né? Com GoldenEye. Né? Que foi um recomeço, foi um novo respiro pro personagem. Depois fez Cassino Royale, que é um filme que tenta trazer mais camadas para um personagem que até então era visto como unidimensional, que é o Bond. Também foi um puta de um acerto, né? E aqui no Estrangeiro, cara, puta merda, chega a dar raiva que as pessoas não tenham comentado esse filme como ele merece, né? Colocado ele no lugar que ele merece, porque é melhor do que 99% das porcarias que saem aí com grandes orçamentos de marketing, sabe? E sim, eu tô me referindo também a filmes da Marvel, por que não, cara? Sabe, a gente fica com raiva da gente mesmo de não ter dado uma chance pro filme na época e ter encontrado ele tanto tempo depois, né? Olha, cara, então, não querendo colocar você na berlinda, mas assim, eu assisti O Estrangeiro na época do lançamento. Porque, cara, era um filme do Jack Chan e um filme do Jack Chan sério. Eu queria muito. A verdade é que ninguém deu muita bola, que nem você falou, ninguém deu muita bola, ele passou meio batido, porque, não sei, acho que o Jack Chan já era uma figura meio fora do radar e tal, ficando velho, aquela coisa, né, da figura do velho mandando bala, entendeu? E não sei se as pessoas dessa vez não compraram a ideia do Jack Chan fazendo um papel sério ou qualquer coisa parecida, mas na época eu já tinha gostado muito do filme, mas ninguém mais assistiu e beleza, ficou perdido. Agora, com ele no catálogo do Amazon, sei lá, eu cheguei a ver uma postagem ou outra sobre o assunto e tudo mais. Porque assim, cara, você falou uma das coisas da inserção orgânica do personagem dele no filme. Para mim, é uma camada que ela é metalinguística, porque eu acho que o grande trunfo do filme, para mim, é a construção política dele. E assim, inclusive, peço desculpas novamente ao amigo ouvinte, eu sei que vocês dormem durante esses rompantes meus de aula de história, mas é que essa relação da Inglaterra com as Irlandas, ela é muito complexa, e ela é uma relação que já se arrasta durante todo o século XX e parcialmente em XXI. Faz um bom tempo aí, uns 15, 20 anos, que as coisas andam bem mais quietas, principalmente por conta dos acordos de paz que aconteceram justamente no final do século XX. Então, assim, um breve panorama. O Exército Republicano Irlandês ele é fundado em 1917, e eles se aproveitam daquele período já de instabilidade do governo imperial inglês, porque eles estavam envolvidos na Primeira Guerra e tal, isso dividiu recursos e tudo mais, e muitos territórios insatisfeitos passaram a lutar por independência. E é preciso lembrar que, tradicionalmente, historicamente, o território inglês ele é um catadão, ele é um território costurado de culturas que ocuparam aquele território. Não existem os ingleses, existem os britânicos, existem os escoceses, existem os irlandeses e por aí vai. Que inclusive nem o próprio idioma falam, né? Porque no caso o Exército Republicano Irlandês também tinha uma representação política oficial, que era o partido político que eles chamam de Sinn Féin, que inclusive é o partido ao qual pertence o personagem, ou pertencia, não lembro agora, o personagem do Pierce Brosnan, que traduz-se por nós próprios, ou seja, indicando esse sectarismo étnico por parte dos irlandeses. Só que dentro da própria Irlanda, essa situação sociopolítica também é complexa, porque você tem duas grandes vertentes religiosas que ali são bastante engendradas culturalmente, não é só uma questão religiosa, ela é também política e social, que é a divisão entre os católicos e protestantes. Inclusive, o cenário que hoje existe lá na ilha irlandesa é o que a gente conhece como a Irlanda, aquele da bandeira verde, branca e laranja, que vocês conhecem, que é um território majoritariamente católico, e o pessoal da Irlanda do Norte, que é principalmente protestante, que permanece debaixo da bandeira britânica, por conta de toda a questão da igreja anglicana e tal. Aí eu não quero voltar tanto na história. Mas durante o século XX, essa situação pontualmente se
degradou, né? Inclusive, eu brinquei com a música Sunday Bloody Sunday. A música do U2 canta sobre o grande conflito que aconteceu em 1920, que tomou a vida de muitas pessoas de todos os lados. Inclusive, ficou bastante marcada na história por causa disso. Mas muitos dos conflitos que a gente conhece por causa do IRA, que a gente conhece por causa dos atentados terroristas e das táticas de guerrilha, foram voltar já nos anos 70, mas assim, se arrastaram durante muito tempo. E esses conflitos geraram tantas mortes e geraram tantos problemas. Imagina, cara, eu sou de 85, você também é uns anos mais velho que eu. A gente ainda lembra, quando a gente era moleque nos anos 90, de ver notícias de atentados do IRA na Inglaterra e tudo mais, que terminaram no fim dos anos 90 com o acordo de paz, que inclusive também é mencionado no filme, que é justamente o que é colocado em jogo quando esse grupo que se designa o autêntico IRA, no filme, né, eles dizem que vão voltar às velhas táticas de luta. Então, assim, por que eu digo que esse filme ele é politicamente muito bem costurado? Porque ele apresenta um panorama que é muito crível e eles apresentam de uma forma que é muito bem estudada, do tipo, ninguém está apontando dedos. Ah, porque os britânicos são assim, porque os irlandeses são assados, porque os católicos e os protestantes. Não, cara, é simplesmente um lance do tipo, olha, surgiu um grupo extremista e esses caras estão pondo a perder tudo o que foi construído aqui. E aos poucos a gente vai vendo os interesses pessoais por trás dessas ideologias maiores. E o que eu acho interessante é que, como eu disse, o Pierce Brosnan ele não é um vilão, ele é alguém com interesses próprios. Da mesma forma, é o tal do grupo terrorista, da mesma forma, é a presença dos ingleses, né, representados principalmente na figura daquela representante do gabinete e do comandante Bromley, né, que é o cara lá do grupo antiterrorista, e do próprio Jack Chan. Porque, assim, no filme, a gente tem uma figura política, que é o Liam Hennessy, que é um ex-membro do IRA, ou seja, na prática, um ex-terrorista, agora lidando com um novo grupo terrorista, enquanto ele lida com um cara que está atrás desse grupo terrorista, usando táticas de guerrilha e táticas terroristas contra o cara que ele acha que tem os nomes desse grupo. Então você vê, cara, é minuciosamente bem construído para que você apresente todos os lados de um... Eu ia falar todos os lados desse geômetro que é muito bem representado. Porque, eu vou repetir, é um filme em que você não toma lados. A gente tem essa coisa de, a gente vê o Jack Chan na capa, a gente acha que ele é o herói do filme. Mas a gente conhece a história dele e a gente vê que não é bem assim. E a gente vê a maneira como ele age, e a maneira como ele age é muitas vezes repreensível, porque, enfim, como ele sabe, se você para pensar assim, do ponto de vista dele, como ele sabe que aquele cara que é um político realmente tem aqueles nomes? Como ele sabe que aqueles caras que ele está atacando realmente têm culpa no cartório de qualquer coisa e não que ele está simplesmente atacando um bando de inocentes? Entendeu? Isso, inclusive, logo na primeira vez que eles se encontram, né, tipo, no gabinete lá do Pierce Brosnan, já acontece uma cena que você fica, porra, sério? Esse cara não era para ser o herói do filme? Por que ele fez isso? What is going on? You think I know who blew up his daughter? Do you? Só para fechar, né? Porque se a gente continuar vai acabar saindo algum spoiler aqui. Mas assim, tomando muito cuidado para não tirar aí o prazer de ninguém de ver o filme, mas aumentar aí a expectativa para assistir esse filme, que realmente é fora da curva, é surpreendente, né, que um filme desses tenha saído com o elenco que saiu, porque na hora de resolver, e assim, todos esses filmes que trabalham nessa linha cinzenta de personagens, esse tipo de situação nebulosa que você não tem por onde, sabe, se agarrar num personagem como seu centro moral da trama, sempre corre o risco de o final, o desenlace, a costura, falar, porra, caiu no maniqueísmo, aquele fulano era bonzinho, ou aquele órgão, aquele país, essas pessoas são boazinhas e só queriam resolver as coisas de um jeito pacífico, vejam como eles são anjos e etc. Isso acontece muito em filme norte-americano, né? Todo mundo sabe disso. Mas, o que acontece? Aqui, na hora de resolver, na hora que chegou para resolver realmente e acabar a passar a régua, você vê práticas assim que são, sabe, de uma forma ou de outra abomináveis, né? Para resolver. E aí você vai falar, porra, mas não tinha outro jeito? Tá?
dane-se, a questão não é essa, não é ter outro jeito ou não. A questão é que o filme, o roteiro, que inclusive é baseado num livro, não te poupa disso. Ele não quer te dar um alívio, sabe, dentro dessa zona moralmente nebulosa. Não, ele vai mostrar que, sabe, todos ali, eles estão caminhando exatamente nesse terreno e eles não vão sair dali, né? Então é isso, cara. Assistam O Estrangeiro, porque aproveita que se não quer ver no Prime, veja no HBO Max, que também tá lá. E é um filme ótimo, cara. É um filme ótimo. You have no idea who you're dealing with. Where those prophets that touch the leg won't they touch the soul? Somebody say a prayer for me. Yes, I do. Do you? Então é isso, pessoal. Acabou o programa. Recadinhos de sempre. Se inscreve aí no canal, caso ainda não tenha feito. Largue um like aí no vídeo pra nós, por gentileza. Não esquece que Formiga Elétrica também tá nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também temos uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer ajudar a gente a aumentar nosso conteúdo, expandir nossa qualidade técnica e além. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui. Comenta aí o vídeo, por favor. Fala o que você achou do Estrangeiro e a gente volta na próxima quarta. Falou!